TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Historicamente, temos como verdade que quando os governos investem mais nos seus serviços públicos continuados, especialmente os serviços básicos como saúde, educação e segurança, aumenta-se a qualidade. Não é bem assim. Acaba de ser divulgado na última semana o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que demonstra que não necessariamente essa melhoria ou diminuição da violência ocorre com o aumento dos investimentos. O estado do Ceará, por exemplo, e o Espírito Santo, só para citar dois dos que reduziram o índice de violência, ficaram apenas no 20º e 17º colocados em investimentos nas 27 unidades da federação. É para discutirmos esta relação entre investimento e redução da violência que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. E para debatermos este assunto, nós trouxemos aqui 3 pessoas por demais envolvidas com essa questão, porque são 3 estudiosos. O advogado e professor Leandro Vasques, que preside o Conselho Estadual de Segurança Pública, o professor César Barreiro, que é o coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, e o economista, também professor lá do CAEM, o professor José Raimundo, que estuda exatamente esta relação dos investimentos da economia sobre a questão da redução da violência aqui, pelo menos no estado do Ceará. Eu peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos convidados, debatedores, os professores José Raimundo, da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Pós-Graduação em Economia, do CAEM, o professor César Barreiro, que coordena o Laboratório de Estudos da Violência, e o também professor Leandro Vasques, que preside o Conselho Estadual de Segurança, um dos 3 conselhos constitucionais desse Estado. É bom que se diga. Agradecendo desde já as presenças dos senhores. Eu os trouxe aqui, não foi por acaso, para tratarmos de um assunto extremamente importante e delicado para a população brasileira e com ênfase para a população do Estado do Ceará, que é a questão do aumento da violência, considerando aí os crimes violentos contra a pessoa. Inclusive o Brasil ostenta o 7º no ranking na morte de jovens entre 7 e 29 anos, que é uma coisa também que nos envergonha a todos, certamente. Eu queria então colocar para o senhor, professor César, como coordenador do Laboratório de Estudos da Violência, o que está acontecendo com a violência urbana hoje no estado do Ceará, por exemplo? Nós não podemos negar que os últimos governos fizeram investimentos significativos, mas está provado que não basta investir. Se investiu, mesmo assim, a violência continuou aumentando. O que tem de errado nessa questão? Bom dia. Boa noite. Boa noite. É um prazer participar desse programa, também um prazer poder discutir aqui com o professor José Raimundo, com o Vasques. Eu acho que sempre é muito interessante a gente trocar ideias. O problema da violência, eu acho que, primeiro, é um aspecto que já é dito e redito, que é a questão de um tema muito complexo e que, nesse sentido, nós temos que realmente trabalhar em diversas frentes. Uma delas é a questão do investimento. Não é que não se invista, eu acho que é positivo investir cada vez mais, mas eu acho que a gente teria que ver, primeiro, a questão de investir e investir bem, né? Gastar esse dinheiro de uma forma correta. A segunda é saber realmente em que aspectos deveriam ser atacados. Por exemplo, nós não podemos trabalhar mais violência de uma forma isolada, achando que é uma questão só de
de responsabilidade da polícia, é de responsabilidade também de outros setores do Estado. Então, nesse sentido, é interessante que nós não poderíamos ver isoladamente um gasto que é feito com segurança pública. E eu acho que, para mim, esse problema, de certa forma, deu um retorno negativo, né? Porque nós poderíamos ter investido fortemente em outros aspectos da sociedade que, de certa forma, afeta diretamente ou diminui diretamente a violência. Raramente uma política pública ela tem apenas, quer dizer, um setor a ser observado. Uma política pública ela tem, por sua natureza, a sua multidisciplinariedade. Envolve vários setores. E talvez seja a segurança pública aquela que mais interage com todos os setores de uma gestão pública, porque vem desde o berço da educação, na mais tenra idade que aquela criança vai ou não receber, que são as oportunidades na partida, até a sua fase adulta. Eu trouxe 3 especialistas nessa área, quer dizer, o professor César, como sociólogo, coordenador do laboratório, para nesse aspecto da academia, desse trabalho, colocar essa observação. Sobre o aspecto econômico, o professor Zé Raimundo é uma das autoridades hoje nessa questão da relação direta dos investimentos. E você, Leandro, como advogado, militante, coordena, sobretudo, o fórum, né, o Conselho Estadual de Segurança Pública. Nessa perspectiva, eu queria colocar para você, o que está havendo? Investe-se e tem-se como resultado aumento. É perdulário esses gastos? Está gastando errado? Ou é porque esse investimento não foi ainda suficientemente? Bruno Arnaldo, primeiro uma satisfação ver o programa. Boa noite aos telespectadores e aos colegas de bancada. Na verdade, o que nós percebemos, né, no cenário brasileiro é não só uma desorganização estrutural, mas notadamente com relação à violência propriamente dita, a violência urbana. Nós sabemos que a violência urbana é um fenômeno, tanto é que é tolerado. A Organização Mundial de Saúde aceita, tolera até 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, porque considera a violência um fenômeno social. Né? Só que nós estamos próximos dos 60. Nós já chegamos a 77, né? O estado do Ceará chegou a 77, né, homicídios por cada 100 mil habitantes. Se você recuar no tempo e for para a alegoria bíblica, né, de Caim e Abel, né, onde só existiam 4 pessoas na população mundial, era Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. 25% da população podia ser considerada delinquente, né, naquele tempo, nessa alegoria, né, naturalmente. Mas veja só, realmente o fenômeno da violência é algo dramático hoje, né? A América Latina, portanto do México até a Patagônia, né, nós temos na América Latina 8% da população mundial, mas é concentrado justamente nesse território continental quase 40% dos homicídios no planeta. O próprio Fórum Brasileiro faz a comparação, né, de que com mais de 61 mil mortes por ano no Brasil, homicídios, né, nós temos praticamente uma bomba nuclear arremessada no território brasileiro anualmente, comparativa à de Nagasaki, que descortinou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Então, se morre mais gente no Brasil hoje do que na Síria, que está em guerra. A cada hora, também é um dado do Fórum, a cada hora 7 pessoas são assassinadas no Brasil. Né? O programa tem 1 hora, então, ao final do programa, nós vamos ter 7 pessoas assassinadas. Né? Então, o cenário é apocalíptico e de inadiável enfrentamento. Agora, eu falava há pouco nos bastidores, realmente governos passados chegaram a investir 4 vezes mais do que outros governos em segurança pública aqui no estado do Ceará, não tiveram resultado. Né? Logicamente que essa lógica não é tão simplista, mas o que me conclui dizer é que nós não temos uma política de segurança pública de Estado. E isso é deficitário. Nós temos uma política de segurança pública de governos, ou seja, sazonais, transitórias. Então, há uma síndrome da descontinuidade. Isso compromete, portanto, a evolução de qualquer projeto racional sobre o tema. Né? Deixa eu colocar o professor Zé Raimundo nessa discussão, a partir desse enfoque econômico, né? Que a gente sabe que não basta investir. É preciso investir no tempo certo, no percentual certo, e nas áreas certas para que você possa obter resultados e, lógico, isso pensando aqui em médio e longo prazo, pelo menos. Não basta o curto prazo, que você lembra bem, que é a questão da sazonalidade dos governos.
Qual é a sua percepção, professor Zé Raimundo, a partir desses resultados apresentados pelo Anuário da Segurança Pública no Brasil? Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com você, Arnaldo. Eu vou ser bem pragmático, essa discussão de o que está acontecendo no Ceará e a questão das contas públicas, a gente tem que ter cuidado, né? Ouvir os dois colegas e entender mais ou menos em que tipo de análise. O anuário traz dados anuais, como o próprio nome é batizado, que vão até 2016. Faz um comparativo 2015 e 2016. E, evidentemente, completa 2 anos dentro dessa gestão, e a partir de 2007 é que nós temos realmente um grande recrudescimento da violência no Estado, a partir especificamente do André Costa, não necessariamente culpando o André Costa quando ele assume. O atual secretário de Segurança. Exatamente. A partir do momento que ele assume, recrudesceu, mas não necessariamente também faz parte de uma outra discussão complexa, porque eu acho que também nós estamos fazendo um diagnóstico um pouco equivocado do que é que está levando esse recrudescimento. Mas em termos de contas públicas, eu quero só deixar claro o seguinte: o Ceará, nos 2 governos Cid Gomes, né, ele realmente investiu mais do que o atual Camilo. Nós tivemos uma pequena queda. Só que em todos esses governos, e aí eu diria não só os 2 do Cid, do Camilo, e antes até dele, nós estamos sistematicamente investindo bem menos do que, por exemplo, o nosso grande espelho que a gente tenta ver de sucesso, pelo menos sucesso até 2 anos atrás, que é Pernambuco. Nós investimos muito menos do que Pernambuco, cerca de 30% a menos nós investimos em segurança pública. Então é claro que quando você fala de contas públicas, ela não é algo que você investe agora e já surte efeito no próximo ano. Tem que ter realmente uma sequência, são gastos que só impactam no médio e longo prazo. Mas eu gostaria de chamar a atenção que o nosso grande problema atual é o curto prazo e a explosão de homicídios, que não necessariamente realmente está ligado a investimento público que ocorreu no ano passado. E isso é um problema muito mais de gestão e de questões de enfrentamento de curto prazo. Mas, em linha geral, nós investimos bem menos do que Pernambuco, especificamente quando você chega gastos por policial ou mesmo gastos per capita, estamos sistematicamente investindo bem menos do que Pernambuco. Esse é um bom comparativo, porque Pernambuco tem aproximadamente a mesma população, certas características. Então, realmente, o sucesso, pelo menos até 2 anos atrás de Pernambuco, foi muito baseado também num grande aumento de médio e longo prazo no investimento na área. A comparação que você faz com Pernambuco ela é boa, primeiro porque é um estado vizinho, portanto características muito semelhantes. Lá se criou o chamado Pacto pela Vida. Exatamente. Aqui se copia com o nome de Ceará Pacífico, né? Mas com resultados completamente diferentes. E quando você coloca que os investimentos são 30% pelo menos menores do que Pernambuco, já tem por aí uma explicação. Pois não, Leandro, você... Eu queria fazer um complemento, né? Veja só, a questão do investimento, como bem colocou o professor Raimundo, depende obviamente do ângulo. É a história do copo meio cheio e meio vazio. Perceba só, Nova York, né, com Rudolph Giuliani, quando eles adotaram o sistema do tolerância zero, né, se divulgou naturalmente que eles emplacaram os crimes de pequena monta, dizimaram das ruas as prostitutas, os mendigos, os imigrantes ilegais e etc. Mas não se divulgou, né, como deveria, a fábula de bilhões de dólares que foram investidos nas periferias de Nova York, na área social, quando você enfrentou os ambientes criminógenos. O Rudolph Giuliani, com o Breton, que era o pensador do projeto, ele praticamente desarmou e desmontou os ambientes criminógenos periféricos. Ou seja, mal comparando com o Brasil, seria como se nós focássemos na favelização e buscássemos uma política de urbanização, não só iluminação pública, não apenas isso, mas de desfavelizar as metrópoles, né? Buscando readequar a habitação daquele povo periférico, enfim, e destinar, portanto, dignidade de vida, etc. Então, essa fábula de investimento não se divulgou, que é a carência que eu verifico hoje no nosso estado, por exemplo. Há uma política equivocada, represada de várias décadas, onde não se enfrenta isso. O município ele está alheio à discussão da segurança pública. Tudo bem que a segurança pública ela é a atribuição do Estado, do ente federativo Estado, mas com o distanciamento do município, se torna quase que impossível enfrentar isso. O município ele tem que compreender, o prefeito ele não pode exigir para a cidade dele apenas um banco oficial, uma delegacia de polícia, né, um hospital. Ele tem que se preocupar também no que o município pode interagir, fazer uma interface com o Estado para desenvolver uma política de enfrentamento da criminalidade. O criminoso deve ser enfrentado pelo Estado, mas a criminalidade pode ser enfrentada pelo município
que apenas para concluir esse raciocínio, dos 184 municípios do estado do Ceará, apenas 13 deles possuem alguma secretaria dedicada a esse tipo de interação com o Estado para o enfrentamento da violência. O professor Leandro, professor César, traz aqui a questão social. Quando se fala de investimentos urbanos, e cita Nova York, áreas conflagradas como o Harlem, o Brooklyn, só para citar algumas impenetráveis, intransitáveis, antes hoje é ponto de atração, é ponto de boa habitabilidade, né? Começa logo daí. Os locais habitam hoje muito bem esses lugares e virou atração, inclusive, para os visitantes de Nova York. O aspecto social está aí colocado. Importantíssimo. Importantíssimo. Eu queria colocá-lo exatamente como o doutor aqui na área para trazer. Eu acho que essa questão que o doutor Vasquez coloca é fundamental. Para mim é interessante que nós temos duas experiências no Brasil que, de certa forma, elas não conseguiram êxito total em função da não aplicação em políticas públicas e políticas sociais. O caso das UPPs no Rio de Janeiro, que o primeiro momento de ocupação foi interessante, inclusive deu segurança, né? Quem circulava no Rio naquela época se sentia bem mais seguro, mas logo em seguida, que deveria ter sido feito um acompanhamento de políticas sociais, não foi feito. E por isso o Rio de Janeiro está esse caos total hoje, né? E segundo Pernambuco, que também teve um êxito muito grande há uns 2 anos atrás, mas também deixou de lado um crescimento nessa linha de políticas sociais e também o sistema presidiário e está o que está agora no momento. Então, nesse sentido, a política social ela é fundamental, porque aí, quando o Zé Raimundo coloca a questão de médio e de longo prazo, é isso mesmo. Política de diminuição de homicídios tem que trabalhar com questão de médio e de longo prazo. E médio e longo prazo são políticas sociais que podem efetivamente atacar diretamente os homicídios. Por exemplo, eu acho que nós poderíamos ter políticas mais pontuais, sei lá, vamos supor, a questão que eu defendo muito, escola tempo integral, mais lazer para os jovens, né? Mais campos construídos nas periferias das grandes cidades ou das pequenas cidades, porque hoje a violência também está nas pequenas cidades. Então, nós deveríamos ter uma política articulada com políticas sociais. Então, nesse sentido, nós efetivamente estaríamos preocupados nessa diminuição, porque existe uma preocupação, mas é uma preocupação um pouco assim, não total, com relação a realmente a diminuição das taxas de homicídios. A preocupação ela se materializa quando você vê uma ação prática direta, né, dos governos, tanto no plano estadual quanto municipal. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos eu já vou abrir o segundo bloco mostrando os números. A gente preparou os infográficos aí todos desses percentuais, sobretudo aqueles mais estarrecedores, e a gente vai colocar para o nosso assinante para em seguida os senhores analisarem a gênese desses números tão estarrecedores. Um instante só e a gente volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Lembrando a você, assinante, que esse programa ele vai ao ar originalmente aos domingos, às 23 horas, com reprise às segundas e às sextas-feiras, às 22 horas. Recebemos hoje as participações dos nossos debatedores convidados, os professores José Raimundo, do CAEM, da Universidade Federal do Ceará, César Barreira, do LEV, Laboratório de Estudos da Violência, também da UFC, e o professor e presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública, Leandro Vasquez. Eu vou agora começar esse bloco, como havia prometido, colocando os números, os gráficos aqui que nós temos, que são realmente gráficos estarrecedores e que eu vou até marcar aqui para que a gente possa destacar. 7 pessoas assassinadas por hora no ano de 2006.
São 61.619 mortes violentas, intencionais. É o maior número já registrado no Brasil até hoje. Professor César, como sociólogo da mesa, a gênese, que foi? Perdeu-se o mínimo de humanidade, de solidariedade, porque você não pode atribuir números dessa ordem apenas às desigualdades sociais, à pobreza. Não, tem questões aí muito mais. Eu costumo dizer que, pelo menos quando estou na sala de aula, que o Estado nega a criança ainda no útero da sua mãe, porque temos essa tradição malsã. Abandona-se, não se cuida das crianças e abandona-se os velhos. Né? Queria colocar, esses números me chamaram muita atenção. Eu também, eu digo muito que nós não podemos nos acostumar, né, a colocar isso como uma coisa natural, esses números que nós estamos vivendo no Brasil. Eu acho que tem duas palavras que são muito sociológicas, né? Uma é a gente desnaturalizar essa situação, a gente tem que entender o que é que está ocorrendo. E a outra, a gente tem que manter uma indignação diante desses números. Eu acho que essas duas situações nós temos que levar em frente. A questão não é uma perda de determinadas situações de pobreza, de desigualdade social, não. Eu acho que nós estamos perdendo muito o controle mesmo. Eu acho que a gente, nesse sentido, nós teríamos que avançar diante dessa situação para ver o que realmente está ocorrendo. Porque é muito interessante nas novas teorias que trabalham a questão da violência, que nós deixamos muito de lado a questão da pobreza, inclusive negamos muito essa questão, essa relação direta que fazia entre pobreza e violência, mas nós sempre batemos muito na tecla da questão da desigualdade social, e a desigualdade social continua como sendo uma das grandes explicações para esse número elevado que nós temos. Eu, aliás, digo que a pobreza, ela não é quer dizer, a causa dessa violência, porque a pobreza, na verdade, ela é vítima dessa violência. Mesmo que, é outro dado que eu acho que tem sido muito discutido mais recentemente nas teorias sociológicas, é o peso que passa a ter também a pobreza. Porque a pobreza, ela, de certa forma, ela não é impulsionadora, só ela impulsiona toda a violência, mas ela é o local privilegiado para ter essas violências. Quem são as pessoas privilegiadas que morrem, né? Então, quem são as vítimas mais vulneráveis? São pobres, negros e habitantes de periferia. Então, nesse sentido, nós temos que casar todas essas informações para que a gente pudesse entender realmente esse crescimento. Porque nós temos uma outra situação que para mim me preocupa muito, é essa violência difusa que nós estamos vivendo hoje. É uma violência onde nós estamos aqui num estúdio desse, podemos ser vítimas de violência, nós estamos nas universidades, somos vítimas de violência, inclusive a gente está tentando levar à frente um debate, né, no seio da universidade para que a gente discuta isso, é numa igreja que a gente está sendo vítima. Então, de certa forma, nós estamos vivendo uma situação dessa violência difusa que, de certa forma, ataca a todos nós e leva-nos até essa situação de insegurança muito elevada. Professor Zé Raimundo, na perspectiva dos investimentos, dos investimentos econômicos, é evidente que nós temos aí um processo de embrutecimento da sociedade brasileira, né? Não podemos negar. Paralelo a esse processo de embrutecimento, nós temos também uma ação pouco efetiva, né, de quem poderia dar a sua contribuição para que isso pudesse diminuir, que no caso somos nós, as classes médias, né, os dito letrados, politizados e urbanos, dos quais fazemos parte, somos professores, enfim. Sentamos, nos abuletamos, eu gosto muito dessa palavra, no conforto do sofá das nossas casas, no ar-condicionado, subimos os muros e fazemos de conta que o problema não é com a gente. E às vezes o problema está dentro da nossa casa, quando a pessoa que nos ajuda no dia a dia de casa tem um filho em condições extremamente desumanas e a gente sequer percebe isto. São exemplos bem pequenos e alguns até me criticam que acham que isso é apenas pieguismo. Não, isso é fato. Nós vivemos assim. Esses são erros de política, de definição desses investimentos? Sim, certamente. Aproveitando a fala do César, é muito interessante e importante saber o seguinte, se há uma
Então, essa é uma unanimidade do que ocorreu nos últimos 10, 12 anos, e aí, sem dúvida nenhuma, está ligado positivamente aos governos do PT, é que se você pegar praticamente todos os indicadores socioeconômicos, aumento de anos de educação, renda per capita, índice de Gini, que é de concentração, todos esses índices melhoraram. Renda per capita aumentou, pobreza diminuiu, índice de Gini melhorou um pouco, ou seja, diminuiu um pouco a desigualdade, ainda que nós tenhamos espaço. Então, por que é que depois de 10, 15 anos de políticas exitosas em termos socioeconômicos, principalmente o Nordeste está vivendo uma crise? Então isso é muito importante para a gente pensar. Isso é importante por quê? Porque algumas propostas de políticas públicas, principalmente no Nordeste, não pode mais se ater esse paradigma que claramente não funciona nesse nível de agregação do Estado ou temporal. Não necessariamente melhorias das condições socioeconômicas agregadamente vão melhorar, vão diminuir o crime. Em relação a esse segundo ponto que você falou, isso realmente me incomoda muito. Claramente nós estamos vivendo taxas de homicídio, e aí não está captado, porque esse é o anuário de 2016, a partir desse ano nós estamos batendo recordes e recordes de homicídio no Ceará. No próximo ano esses números serão piores. Certo, muito mas piores, a questão é que nós temos que resolver isso agora. Então, realmente me incomoda, e aí eu parabenizo você, essa fala do César. Eu, como professor da Universidade Federal do Ceará, venho há muito tempo puxando, a necessidade de uma discussão disso na UFC e na sociedade cearense. Nós estamos completamente apáticos em relação ao que está acontecendo na violência no estado do Ceará, e a única coisa que me faz ficar mais estarrecido, além dos indicadores criminais, é exatamente a falta de debate que nós estamos tendo no seio das nossas universidades, no seio da nossa sociedade. Então, estamos vivendo um problema terrível, muito complexo, a gestão está confusa, no mínimo para dizer, tá certo? Atrasos na implementação, tá certo? Claramente, etc. E eu acho que nós estamos chegando próximo de descontrole. Então nós precisamos realmente agir, nós fazemos parte da academia, das decisões, nós precisamos de uma solução logo para o curto prazo e também uma solução para o longo prazo, mas nós não temos que primeiro sobreviver ao curto prazo. Tá certo? A propósito dessa fala do professor Zé Raimundo, eu quero trazer a responsabilidade, doutor Leandro, para você. Pois não. Além da sua atuação como advogado, que dispensa maiores representações, você preside o Conselho Estadual de Segurança. Sim. É um dos 3 conselhos, como disse, constitucionais do Estado. O Estado tem muitos conselhos, mas só 3. Educação, Saúde e Segurança Pública são constitucionais, se não me falha a memória. Ora, um Conselho de Segurança, obviamente, tem que ter uma atuação mais efetiva nessa discussão, que o Zé Raimundo acaba de fazer uma autocrítica, que a própria universidade está deixando de fazê-lo, que eu chamei de embrutecimento nosso, não é? Que ficamos acomodados. Como é que o Conselho vai debater ou recepciona, quer dizer, resultados como esses, levando-se em conta, o Zé Raimundo lembrou muito bem, quando fizer no próximo ano, em 2018, os números de 2017 serão piores do que esse. Sim, vão ser bem piores. Para que você tenha ideia, nós hoje, nós estamos no mês descortinando o mês de novembro, praticamente, nós já temos mais homicídios, nós temos mais de 4 mil homicídios no estado do Ceará, ano passado foram 3 mil e pouco. Então nós já ultrapassamos e nem terminou o ano, ainda tem 2 meses à frente. O Conselho Estadual de Segurança Pública, de fato, é um órgão colegiado, previsto, como você bem colocou, pela Constituição Estadual e disciplinado por uma lei estadual, a Lei 12.120. É um órgão colegiado bem representativo. Lá existe assento da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, a Associação dos Prefeitos, enfim. E é um colegiado que ele é vinculado ao gabinete do governador. Ele não é subordinado ao secretário de Segurança. Mas, como todo conselho, ele precisa ser ouvido. E na minha gestão como presidente, que não é de tanto tempo, que eu já sou presidente, nós temos buscado promover debates internos. Tivemos já a visita de representantes do CDL, das empresas, dos lojistas do centro da cidade, da própria Comissão de Segurança da OAB. Estamos convidando o secretário de Segurança para na próxima sexta-feira estar no Conselho para debater esse cenário. E estamos fazendo nosso papel. São cargos honoríficos, nenhum de nós é remunerado. Estamos ali para colaborar de maneira absolutamente disponível para o Estado do Ceará. O Conselho é formulador. Formulador de propostas e fiscalizador também. E quando o Conselho elabora um estudo, faz um debate, chega a algumas conclusões e leva isso
ao governador, já que é vinculado ao gabinete do governador. Como é que essas propostas, essas sugestões são recebidas, são recepcionadas no estado do Ceará, leia-se, no aparato de segurança pública? Bem, desde o meu ingresso no colegiado, né, há uns 3 anos atrás, nós apresentamos um elenco de propostas, sim, ao governador Cid Gomes da época. Né? Se alguma política foi implementada, não chegou ao meu conhecimento. Né? Já neste governo Camilo Santana, nós estamos programando para no final de dezembro, né, antes do recesso, apresentarmos também um elenco de propostas ao governador. Mas o que eu queria complementar, né, a fala do professor César e do professor Raimundo, é que eu verifico que essa hemorragia que está banhando o estado do Ceará, né, ela não se deve a simplesmente uma política equivocada, né? Até porque não existe um salvador da pátria. Jamais você vai conseguir indicar um secretário de segurança que vai ter uma fórmula mágica de solução. Mas o que eu percebo é que está havendo uma cultura da violência sendo alimentada, ainda que silenciosamente. Às vezes o silêncio possui legendas, né? E às vezes o silêncio ele consegue ser ruidoso. Em que sentido? Veja só. Eu não tenho nada contra a imprensa que noticia o noticiário de polícia, por exemplo. Mas há uma diferença de grandeza oceânica entre você divulgar o noticiário policial e você desenvolver programas policialescos que alimentam aquilo. Eu tenho uma visão muito reservada sobre isso. Pois se você não tem nada contra, eu tenho tudo contra. E me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu sou da área como jornalista. Tá? Isso é uma exploração, esses programas policiais, a pretexto, eu vou chamar aqui a atenção do Câmara, a pretexto de dar voz aos que são vítimas dessa violência, no caso os pobres, aqueles que moram no entorno dessa cidade, o que fazem é explorar essas pessoas, aviltar essas pessoas na sua dignidade, quando as expõem da forma que expõem, agem como se fossem policiais e maus policiais, é bom que se diga, porque os policiais em geral são muito bons. Do meu ponto de vista, é um desserviço à sociedade cearense, é um desserviço à sociedade brasileira. E no mais, o que resta são os bônus para os tais apresentadores desses programas, que são, em geral, deputados. Ou são vereadores. E esse cenário se espraia pelo país como um todo. Né? Existem os programas que eu denomino de policialescos, né? Que são diferentes do noticiário policial. E um outro detalhe significativo é que essa cultura da violência ela vai ganhando um corpo, né? E há também até o inconsciente coletivo age nisso. Então, para que você tenha uma ideia, até mesmo quando você vai participar de um debate sobre futebol, que é um assunto absolutamente ameno, quais são as expressões que você ouve no futebol? Né? É o mata-mata, o time eliminou, execrou, fuzilou, o chute forte não é um chute, é uma bomba. É um tiro. É um tiro, né? Então o linguajar, né, até do inconsciente, ele já contamina o ambiente. Então a torcida chega na arena, olha só, o nome é arena, não é mais estádio. A própria confederação mudou, agora o nome é arena, ou seja, onde na Roma Antiga os embates eram fatais ali, letais, né? Então, essas expressões que sem querer elas vão se moldando à cultura da violência urbana, elas alimentam como combustível esse cenário. Então, em vez de um jogo ser uma partida, eliminatórias, né? Você está eliminando outro time, é como se ele fosse desaparecer da história, quando não é. Não é? Agora, mata-mata, você vai eliminar fatalmente outro time. Então, tudo isso conspira negativamente para esse cenário, né? Essa atmosfera belicosa que nós estamos vivenciando no estado e do país. Arnaldo, eu queria só aproveitar bem rápido, talvez passar a palavra para o César, mais um informativo. Evidentemente, toda essa questão da segurança pública, ela atinge não só a pessoa, mas também a economia e os negócios, é evidente. Sim. Então, de forma, acho que muito... de uma certa maneira, nós partimos na frente ontem, aí eu queria colocar aqui para todo mundo, em reunião da diretoria da Faculdade de Economia, ou seja, tem o peso de todos os cursos da faculdade, Economia, Administração, Ciências Atuariais, Secretariado e Contabilidade, né? Nós aprovamos a proposta de fazer um grande debate sobre segurança pública e violência, com data ainda a ser confirmada, mas nesse mês ainda, tá certo? E, evidentemente, com o convite do senhor secretário de Segurança Pública, ele vai ser devidamente convidado, e a senhora, excelentíssima vice-governadora
vice-governadora, também vai ser convidada, certamente nos honraria a presença do César Barreira, tá certo? Eu também e outras pessoas que a gente possa discutir, mas a gente, ou seja, a Faculdade de Economia da Universidade Federal do Ceará já deixou claro que ela quer discutir e nós vamos discutir isso como primeiro centro, unidade didática da UFC a fazer isso aqui no Ceará. Professor César, é legítimo, é inteligente se combater violência com mais violência? Deixa eu traduzir. Quando se fala em política de governo para o combate à violência, o que é que se fala logo inicialmente? Mais policiais, equipamento, armamento. Mas mais armamento, mais viatura. E mais punição, né? Mais munição. E punição. E punição. Quer dizer, sob o ponto de vista sociológico, né? Como é que o senhor compreende isso? Porque me parece que há aí o pecado original. O erro está na concepção que se tem sobre o que fazer para combater essa violência. Eu acho que essa temática assim, que nós estamos aqui discutindo possibilita várias leituras, né? Então, desde a questão desses programas policiais, para mim eu concordo inteiramente com você, Arnaldo. Eu acho que realmente a gente deveria ser mais rígido diante da abertura dessas horas que nós temos, né, de programas policiais aqui no estado do Ceará, que é um absurdo, e são horas nobres, né? A hora de almoço, hora de jantar, que estão esses programas. Então, e esse programa nós já tivemos a oportunidade de fazer um estudo pegando jornalistas que trabalham nesses programas. Eu fiquei muito impressionado com a montagem das agendas. Como é que são feitas as montagens as pautas. Então, como é que essas pautas são privilegiadas? São pautas que são privilegiadas em nome do sangue, no nome da violência. Então, nós não podemos, de certa forma, aceitar que seja pautado por essas questões. Ou ele mediatiza e torna em herói o bandido, ou então o policial violento, que mutatis mutandi está sendo tão bandido quando é violento. Só dar uma frase aqui para... E eles fazem isso. Só uma frase. Note a angulação que eles dão quando um policial enfrenta e mata. Você vê a glamuralização do criminoso. Se você somar hora de TV do Fernandinho Beiramar, do Marcola, do Nente, dá mais hora do que o Papa Francisco, né? na mídia nacional. Então, né? isso aí a gente deveria realmente atacar muito. Segundo, eu acho que é muito interessante essa questão que o Zé Raimundo está falando também, com relação à questão dessa relação da universidade com uma política de segurança pública, né? Eu acho que nós deveríamos ser mais ouvidos, né? Porque é interessante que na universidade já tem, por exemplo, o nosso laboratório, o Laboratório de Estudo da Violência, que eu digo que é muito pequeno, mas ele se tornou grande porque trabalha essa temática de violência. Então nós temos trabalhos, mas a gente deveria ser mais ouvido, mesmo que a universidade tenha dado excelentes contribuições na montagem dessas políticas. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de participar do Fortaleza 2040, nós estamos tendo a oportunidade agora de participar do Ceará 2050. Então, são, de certa forma, ações que deveriam ser efetivamente realizadas. Mas a gente tem que ser mais ouvidos, a gente tem que ter mais diálogos, a gente tem que ter, realmente, para mim, quanto mais debates ocorra com relação a essa temática, melhor, né? E, por último, eu acho que é interessante a gente ver que foi a questão que você, eu acho que me colocou, eu não me lembro mais... Se era legítimo, honesto, ético, se ter como concepção combater a violência com mais violência, com definição de política pública. Eu acho super importante. Para mim, a gente tem que negar essa questão. Nós temos que, de certa forma, quase que deslocar o eixo de discussão dessa questão da violência, dessa questão dos homicídios, para que a gente possa, inclusive, ter uma solução mais plausível. Me irmanando as preocupações dos senhores, por que eu disse isso? Eu tenho o privilégio, como o Zé Raimundo sabe, de pertencer ao Laboratório de Estudos da Pobreza, lá do CAEM, onde o Zé Raimundo é um dos expoentes lá. E todos os nossos estudos, todas as nossas análises, os cruzamentos, a gente percebe, quer dizer, essa vitimização, né, daqueles que se inserem ainda nessa linha de pobreza e abaixo dela. Quero dizer que este programa, este espaço que eu tenho aqui o privilégio de dirigir pela confiança do presidente da Casa, vereador Salmito Filho, está inteiramente à disposição para esses fóruns dos senhores, para abrir essa discussão e dar essa visibilidade para essa discussão. A exemplo do que posso, em nome do professor João Mário, que é o coordenador do Laboratório de Estudos da Pobreza, de dizer que os estudos e os dados que nós temos lá, e são muitos, posso lhes garantir, inteiramente à disposição para, se houver uma necessidade, a gente fazer análises comparativas
para a definição de políticas públicas, como, por exemplo, o Conselho Estadual, ao propor algo desse tipo. Porque a gente tem que, para mudar esse eixo, como disse o professor, combater violência com mais violência, não se vai combater. É como você apagar incêndio com gasolina, né? Você apaga incêndio com gasolina. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos nós vamos para o nosso terceiro e último bloco do programa, colocando outros números para que nós possamos fazer uma outra angulação nessa análise. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Para você assinante que ligou agora, o programa recebe hoje os professores José Raimundo, professor de Economia lá do CAEM, o professor César Barreira, que coordena o Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, o também professor Leandro Vasques, que preside o Conselho Estadual de Segurança Pública e, claro, estamos discutindo a questão da segurança pública, buscando entender a sua gênese a partir dos números do Anuário da Violência publicado na semana que passou, que são números estarrecedores. E, a propósito, eu vou dar sequência a esses números, colocando outros para a gente estratificar um pouco os atingidos por essa violência. Vejamos aqui, ó. Vou até riscar aqui para a gente poder ter uma noção melhor em meio a tantos números. Olha só. Aqui estão as faixas etárias. 11,8% de pessoas assassinadas até 29 anos, ou seja, a faixa jovem, um percentual extremamente significativo. 30,9% de pessoas com idade entre 30 e 39 anos. Nós temos 32,7% de pessoas de 40 a 49 anos. Você vê que vai aumentando a idade, até aqui aumenta também o número de pessoas assassinadas, né? De 50 a 59 aí cai, você tem 20,6%. E, finalmente, acima dos 60 anos, você tem aqui 4% de pessoas assassinadas. Quando você vem aqui buscar os negros e os brancos, você tem também aqui alguns percentuais que eu acho que valem a gente se debruçar sobre eles, mas primeiro eu queria ficar na faixa etária, depois a gente vem na questão das raças. É com relação a policial. Exato. É policial. É porque, inclusive, não é surpreendente, não é 11,8% essa faixa até 29 anos, não. O grande percentual de homicídios está aí nessa faixa. Está nessa faixa. Aqui são os policiais. Vitimados aqui. Isso. Que é para mostrar que a política, da forma como está sendo colocada, querer combater a violência com violência, o efeito está sendo exatamente o contrário. Está vitimizando, são os seus profissionais que deviam efetivamente nos garantir um mínimo de segurança. Então, eu quero colocar, pode ser que agora se enxergue, porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, é absurdo. Como eu dizia no bloco anterior, é se apagar incêndio com gasolina, né? Isso também esse cenário aí apocalíptico, também é a tradução, por exemplo, de uma política também equivocada com relação ao sistema prisional. Porque dentro desse cenário todo você tem o sistema de justiça criminal, que ele nasce na esfera policial, com a investigação, com o inquérito, que, diga-se de passagem, a nossa Polícia Civil aqui está atrofiada, ela foi atrofiada com o tempo, né, que é justamente a polícia que desvenda a autoria dos delitos. Então, nasce no inquérito, o indivíduo é preso, aí responde ao processo perante o judiciário, e ao final existe o gargalo, que é justamente aquele funil que remete o indivíduo condenado, sentenciado, para o sistema prisional. Só que antes disso, nós temos outra problemática, que é o número de presos provisórios, né, que hoje nós temos mais de 50%, 60% de presos provisórios. Dos 27 mil presos do Ceará, esse é mais ou menos o mais número? Mais da metade são presos provisórios, ou seja, presos que não têm uma definição ainda. Mas voltando, então, o grande drama do sistema de justiça criminal é quando você chega no sistema carcerário,
né, que o Brasil tem a 4ª população carcerária do planeta, né, só perdemos para os Estados Unidos, China e Rússia, né, a gente ganha da Índia, e olha que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e a Índia tem 1 bilhão e poucos habitantes. Nós somos 5 vezes menores que a Índia e temos mais presos do que a Índia. Mas voltando e concluindo, então o grande problema é que dessa faixa de pessoas que estão hoje presas, no Brasil quase 700 mil presos, no Ceará com 27 mil, há um drama que é a reincidência criminal, que é o indivíduo que deixa o sistema, porque cedo ou tarde ele vai deixar o sistema carcerário. Ou ele cumpre a pena, ou ele foge, ou ele é beneficiado com algum instituto da lei, ou livramento condicional, progressão de regime, etc. E quando ele deixa o sistema, ele é compelido a uma marginalização compulsória. Porque, ora, hoje o Brasil que é mais do que um Portugal de desempregados, né? Nós temos 14 milhões de desempregados, agora está diminuindo um pouco, né? Mas nós somos mais do que um país inteiro, Portugal, de desempregados. E veja que é desafiador... Portugal tem 11 milhões de habitantes, 12 milhões. Por aí, exato. Então, se é desafiador hoje um brasileiro com um passado sem nódoa, né, conseguir um emprego, imagine um egresso no sistema prisional. Então, ele é praticamente forçado à marginalidade. E aí cria o ciclo vicioso da violência, que se retroalimenta, além do que você bem colocou, o embrutecimento não só da violência urbana, mas o embrutecimento da legislação penal também, que desde a década de 80, com a lei dos crimes hediondos, de lá para cá, só vem sofrendo um processo de embrutecimento, a legislação ficando cada vez mais rigorosa, cada vez mais difícil o indivíduo conseguir a metamorfose de regime, o sistema carcerário falido e fracassado, que não atinge o seu objetivo ideal, que seria a recuperação do indivíduo, e aí você está diante dessa massa incontornável, do ciclo vicioso da violência, que é realmente dramaticamente o maior desafio, na minha ótica, desse milênio no nosso país. E esse drama, né, é que tem causado todas essas hemorragias aí nas metrópoles, das capitais brasileiras, das cidades também já do interior, e ainda mais com essa nova filosofia de que o sistema, de que a política carcerária praticamente virou concreto armado, né? Eu me lembro que quando eu me graduei, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, nós só tínhamos praticamente o IPPS, ali em Aquiraz, o IPPO na Avenida dos Expedicionários, comunidade prisional, e o presídio feminino, vizinho Liceu do Ceará ali, o presídio é Auri Moura Costa. De lá para cá, a cada governo de 4 anos que se encerra, você inaugura mais 3 ou 4 unidades prisionais. Então hoje nós temos a CPPL 1, 2, 3, 4, 5, Pacatuba, e esse governo deve inaugurar mais 2 unidades até o final do ano. Ou seja, onde nós vamos parar? Né? Onde nós vamos parar com essa política, né, que não encontra uma solução de fraturar esse ciclo vicioso de reincidência criminal, que, só para concluir, de cada 100 pessoas que deixam o cárcere, pelos estudos, 80 voltam ao cárcere. Assim como a pobreza, que é multidimensional, a violência está provado que ela é multidimensional, elevado à enésima potência, se pudermos colocar aqui. Me chamou a atenção nesse relatório é que entre 10 estados brasileiros que mais tiveram aumento, quer dizer, per capita na segurança pública, somente 2 estados tiveram resultados positivos na diminuição da violência. Foram, por coincidência, o Espírito Santo e o estado do Ceará. Mesmo assim, ficando apenas em 20º e 17º colocados, respectivamente. Eu queria colocar esse aspecto aqui. E nós explodimos, viu? Nós diminuímos em relação a 2015, mas nós estamos com uma taxa... Sem dúvida. Novamente, a relação entre investimentos públicos e a dinâmica de segurança pública é extremamente complexa. E as pessoas, às vezes, fazem algumas análises equivocadas no seguinte: quando você investe mais esse ano, isso pode se rebater só daqui a 2, 3, 4 anos na frente, certo?
principalmente na área de segurança pública, exige uma certa sequência de anos investindo mais em segurança pública, e aí segurança pública no sentido amplo, não só repressão qualificada, também é bom a gente saber que quando a gente diz, não, está investindo mais em repressão, nós não estamos investindo em repressão mandando o policial bruto bater nas pessoas, não. Nós estamos investindo também em repressão qualificada, que é o quê? Treinamento, abordagem, educação, tática, técnica, estratégia, e isso também conta bastante. Então, quando você investe nisso, você tem que perceber o que é que você quer atingir. Uma das poucas coisas que são unanimidade é o seguinte: você só vai atingir uma queda de segurança pública, de violência, de níveis de violência e criminalidade, via investimento público, se aquilo for precedido alguns anos do tempo onde você quer agir. Ou seja, tem que começar 2 gestões antes, uma sequência de investimentos, que foi o que aconteceu, ainda que haja uma controvérsia, por exemplo, com Pernambuco e São Paulo. Certo? Você tem que ter uma sequência de 8, 10 anos de investimento. Novamente, aqui nós tivemos uma queda, o atual governo investiu menos do que os 2 governos do Cid Gomes, mas ambos 3 governos, 3 gestões, investem muito menos do que Pernambuco. Então aí você começa a perceber essa complexidade. Segundo seus dados, lá no primeiro bloco, 30% a menos. Exatamente, em relação a isso aqui com Pernambuco. Professor César, eu queria, ainda sequenciando essa discussão, até que ponto nós também não estamos muito atrasados, quando eu digo nós, o Estado do Ceará, o seu aparelho de segurança, em relação, por exemplo, aos meios que se utiliza para fazer segurança pública? Porque, geograficamente, as áreas mais violentas já estão mapeadas, a gente sabe disso há muito tempo. Né? Algumas áreas, em algum tempo, o homem nem podia entrar. E as tecnologias estão hoje aí, satélite para você monitorar diuturnamente, os drones para você... Você pode fazer uma patrulha final de semana com um drone, simplesmente. Nas áreas, põe os drones sobrevoando, quer dizer, as áreas, e eu não vejo isto aqui no aparelho de segurança do Estado do Ceará. A inteligência que tanto se fala, não se pode fazer inteligência apenas com o homem. A inteligência ela será tanto mais eficaz quanto mais você usar os meios tecnológicos de inteligência artificial que aí estão disponíveis. Nós não sofremos também com isso? Sofremos. Eu acho que nós estamos chegando a uma situação que ou nós vamos investir em ações de inteligência ou nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, para mim, eu acho que essa questão das ações de inteligência, ações mais racionais, ações que levem em consideração estudos que, inclusive, a própria polícia sabe. A polícia sabe quais são os lugares mais perigosos, quais são os horários que ocorre a criminalidade. Você pega um exemplo bem pontual, a questão de assaltos a ônibus. Nós sabemos quais são as rotas dos ônibus, nós sabemos quais são os horários que ocorre esse assalto. Então, nós poderíamos ter medidas mais efetivas para trabalhar essa situação. Outro é o assalto que ocorre em sinais, né? E também nós sabemos quais são os sinais que ocorre o maior número de assaltos. Então, eu acho que nós deveríamos ter uma ação mais efetiva com relação a ações de inteligência, bem como essas ações mais racionais. É o caso, inclusive, que hoje nós estamos vivendo com relação à questão da violência no interior. Nós não vamos poder ter o mesmo número de policiais em todos os municípios, mas nós vamos poder trabalhar com aglomerados. Então, isso nós poderíamos, de certa forma, resolver um problema que é muito sério e fazer esse mapeamento que, de certa forma, existe e as pessoas já conhecem. Quando eu trago a questão da inteligência, da tecnologia, que eu acho que o Ceará usa muito pouco. Sem dúvida. Nós sabemos, por exemplo, hoje onde é que existem os drive-thru de droga. Sabemos. Sem dúvida. É impossível você ter 2, 3, 4 viaturas em cada área desses drive-thru para dar policiamento, porque o número é insuficiente e é muito mais caro. O que é que custa você ter, já que você tem uma estrutura tecnológica de base, você botar os drones para fazer digamos assim, esse patrulhamento? Veja só, para mim o atraso é muito grande. Eu costumo dizer que nós estamos, a nossa civilização, né, ela está condenada à tecnologia, né? Ou evoluímos ou desaparecemos. Essa é uma frase emblemática. Eu também não compreendo por que a essa altura, com os índices de homicídio aí galopantes que nós estamos tendo nesse ano, né, com a questão do consumo de entorpecente também assumindo um contorno de epidemia,
Eu não entendo por que o Estado ainda não avançou no aspecto tecnologicamente falando, do ponto de vista de segurança. Eu não entendo por que nós também temos outro drama, que é a equação, né, de número de habitantes por policial. Né? O professor Raimundo estava citando Pernambuco, mas o cenário de Pernambuco é radicalmente diferente do nosso. Eles têm uma equação, o policial militar, que é o policiamento ostensivo de rua, por habitante, infinitamente melhor do que o nosso. Né? Nós temos aqui 35... Na verdade, bem maior, ou seja, você está correto. Eles têm muito mais policiais militares por habitante do que a gente. Exato, é um déficit também. Então, no Ceará... Daí o resultado lá ser melhor. E civil, eles têm praticamente 40% a mais de policiais civis do que o Estado do Ceará. O Ceará, para você ter uma ideia, ele precisaria ter 35 mil policiais militares. Né? Hoje nós temos 18 mil, mas na prática não tem 8. Não tem 8 mil na prática. Né? Isso são dados oficiais. Porque 10% ou 20% está gozando de férias, uma parte está em tratamento de saúde, outra parte está desviada de função, enfim. Então, dos nossos 18 mil aproximadamente, nós não temos agora lá aí fora na rua 8 mil. Né, o que é dramático para você fazer uma política de segurança pública. Então nós temos a deficiência tecnológica, nós temos a deficiência de efetivo, a nossa Polícia Civil também com o número efetivo atrofiado, apesar dos concursos que têm sido feitos. Agora, um dado que me preocupa, além dessa desproporção, é desarrazoado não existir uma política de continuismo também. Sim. Né? E isso é preocupante, né? Isso é grave. Eu trouxe essa questão do atraso tecnológico do Estado do Ceará, porque eu estou lembrando, o governador Camilo Santana está encerrando o seu primeiro mandato, já sabemos, é candidato à reeleição, e lá na campanha dele, uma das coisas que ele prometeu, olha o drama do nosso atraso como é grande. O cidadão sofre um crime qualquer no Conjunto Ceará, num domingo, no fim de semana, ele tem que sair do Conjunto Ceará para vir atrás de uma especializada que esteja de plantão aqui na Aldeota. Veja bem. E eu lembro que o governador, na sua campanha, prometeu, estava no auge do Ronda do Quarteirão, que o Cid Gomes tinha deixado, ele prometeu que o cidadão ia dispor de tecnologia para que pudesse fazer um boletim de ocorrência nas viaturas. Ele está terminando o primeiro ano de mandato e essa dívida está aí, eu estou cobrando aqui agora. E já tem tecnologia para isto, viu? Já tem, inclusive, no Ceará, para ser móvel, onde o policial não vai escrever nada, que ele pode fazer, inclusive, isso por áudio, inclusive. Quer dizer, é isso que me espanta, professor César. Até que ponto o LEVE, o Conselho Estadual, não podem formular para o governo, quer dizer, essa necessidade e mostrar onde estão exatamente esses avanços? O Conselho ele está absolutamente aberto a essa discussão e, inclusive, convidando o secretário para ouvir essas propostas que chegaram ao Conselho. Perceba só que essas alegorias, né, que eventualmente o Estado sustenta, né, primeiro se elevou o Ronda do Quarteirão como uma salvação, né? Depois ela sucumbiu. Agora está se querendo desenhar como salvação o raio. Não é? Ou seja, esse discurso, esse debate no varejo, né, já cansou a população. Eu acho que está na hora do Estado, do governo do Estado, enfrentar com mais qualificação, com mais responsabilidade essa questão, até porque os nossos índices, como já foi discutido aqui hoje, desse ano de 2017, já extravasaram os números de 2016, que já são espantosos, como nós vimos aí no fórum. Certamente, eu não tinha descido a esse nível mais micro de análise, mas tanto o César como o professor também chamou a atenção. É muito importante, realmente, e aí eu concordo plenamente com o professor, que o discurso atual do governo estadual, e aí juntando o governador e o André, o secretário, realmente às vezes chega à beira da imaturidade, eu acho. Porque, veja bem, realmente o Ronda foi praticamente destruído nessa questão. Então, o policiamento comunitário parece que não vai dar mais resultado, e sim uma hipertrofia do raio, ou seja, exatamente o contrário do que foi prometido. Ainda que eu conheça profundamente a seriedade, a eficiência do raio, eu trabalhei durante 5 anos dentro da Secretaria de Segurança Pública até 2013. Então, é muito estranho você ouvir do secretário e do governador passar a culpa para o governo federal. Inclusive, o secretário colocar em xeque todas as outras secretarias de segurança pública aqui fora do Nordeste, insinuando que não se calcula corretamente os indicadores criminais, dizendo que isso só é feito corretamente no Ceará. Isso é muito complicado de se dizer. Então, eu acho que a gente não pode transferir a culpa para o governo federal. Segurança pública
é uma responsabilidade constitucional do Ceará. Então, realmente, eu concordo que o debate tem que melhorar. E para esse debate melhorar, tem que começar a ser melhorado a partir do governador e do secretário de Segurança. Professor César, só tem um minuto para fazer seus comentários aqui aos dois. Aos dois. Para mim, eu acho que é o seguinte, eu acho que nós devemos bater muito na tecla da questão da transparência, né? Então, quando essa questão de que o Ceará tem mais transparência e os outros não, o Ceará, nesse sentido, poderia, né, tido, em vez de colocar isso como uma coisa negativa, é uma coisa positiva. E vamos continuar lutando, né, por essa transferência. Mas dizer que os outros estados não têm, eu acho que não é correto, é responsabilidade. E fazem como uma comparação de que por isso que aqui nós temos esses dados elevados. Eu acho que não. Para mim, eu acho que nós temos que bater na tecla da transparência. A outra é realmente assim, tentar casar essa necessidade da gente ter um plano nacional de segurança pública. Eu acho que, de certa forma, nesse sentido, é um vazio que nós estamos vivendo. Eu acho que esse vazio que, de certa forma, termina possibilitando essa transferência de responsabilidade. Eu acho que nesse aliás, nós estamos no quinto plano nacional, né? Desde Fernando Henrique iniciou-se os planos nacionais de segurança pública. O Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça, hoje ministro Supremo, entregou o último plano, mas que se resume a estatísticas e não tem uma afinação entre os estados e os municípios. Sem contar, e não tem nada a ver com a nossa realidade aqui, mas na semana que passou também o ministro da Justiça do atual governo chocou o Brasil com as denúncias que fez em relação ao Rio de Janeiro. Lá ele acusou de estar agindo mancomunados deputado estadual da Assembleia, comandantes de batalhão da Polícia Militar, e que o governador e o secretário de Segurança não têm nenhum controle sobre nenhum deles. Entretanto, não deu o nome de nenhum, o que é um erro gravíssimo. É leviano, inclusive. O Ministério Público tem a obrigação agora de fazer com que, provocar o ministro aqui, ele diga quem é este deputado estadual do Rio de Janeiro. Tem que ser interpelado. Que está mancomunado com comandantes de polícia, e por que o secretário, se não tem controle, quer dizer, não faz nada. Porque é pior ainda. Estaria prevaricando. Bom, e com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Agradecendo aqui aos nossos convidados, os professores, debatedores, José Raimundo, César Barreira e Leandro Vasques. E, em especial, agradecendo a você, assinante, com o convite para um próximo Observatório, sempre discutindo temas de interesse da sociedade brasileira e, em especial, do Ceará. A todos, muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.